Se tiver baixo o microfone, vocês me avisam, tá? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade àquele tema, né, que só existe um universo espiritual, pelo qual a gente conversou, né, na outra semana, está se estendendo esse assunto, porque ele é bastante rico. Ele, assim, parece que se resume numa linha só, mas ele tem bastante informação, né, quando você pega esses trechos ou capítulos do Joel. E, como base, eu peguei ele do livro O Trovejar do Silêncio, né? Que também tem outras partes interessantes lá, que vale a pena a gente ler e reler. Boa noite, Aparecida. Boa noite. Então, vamos lá. Hoje eu quero trazer um tema um pouquinho diferente, no sentido de expandir a nossa visão sobre aquilo que a gente acredita ser, né, referente àquilo que Joel traz. Então, eu tenho visto, assim, em alguns grupos, né, até mesmo no Instagram ou no WhatsApp, ou, sei lá, em conversa com algumas pessoas que até estudam Joel, que tem uma percepção, assim, referente ao sofrimento e à dor como sendo algo valioso, né? Tem aí uma crença rodando sobre isso, como se essa questão do sofrimento e da dor, ela fosse significativa no sentido de expandir, no sentido de nos favorecer em alguma coisa aqui. Bom, depois que eu me aprofundei no curso em milagres e em assuntos não duais, não só em cursos, mas assim, em teorias não duais, filosofias não dualistas, o sofrimento e a dor está ligado diretamente ao ego, tá? O ego, ele faz o sofrimento e a dor, por quê? Porque ele sobrevive do sofrimento e da dor aqui, né? Ele tenta usurpar em vários momentos o poder de Deus na questão do amor, na questão da beleza, né? Ele acha que ele é o autor disso. Oi, Karen, boa noite. E aí ele tenta pegar, né, esses atributos de Deus e usurpar esses atributos como se fosse dele aqui, né? Então, nós temos a falsa impressão de que o sofrimento e a dor aqui fazem parte de nós, por causa dele, né? Se nós pegarmos a origem de todo o sofrimento, lá atrás, bem lá atrás, falando assim, no conceito de fonte, tá? Na ilusão de separação. Então, quando nós, né, eu, você, acreditamos que estamos separados desse lugar, dessa fonte, é uma ilusão, nós nunca nos separamos, mas acreditamos que nos separamos, e aí é gerado um sofrimento, é gerado uma culpa, né? Então, o sofrimento, ele tem um caminho. Eu acho que eu me separei, então, nesse sentido de achar que eu me separei, eu gero uma culpa, e dessa culpa eu gero uma autopunição. Tá? Esse é o caminho principal. Desse caminho vai se desdobrando outras culpas que vão tomando forma nesse mundo aqui. Então, a culpa de não ter dado certo, fracasso, questões de relacionamento, de família, de trabalho, que a gente já conhece. Tá? O que eu quero trazer aqui é o seguinte: a questão do ego em relação a esse universo espiritual. Por que Joel fala que só existe um universo espiritual? Porque o ego não é reconhecido por ele, assim como ele não é reconhecido pela filosofia dualista. E nós aqui temos um conceito equivocado de que o ego existe, de que ele faz parte de nós. Sim, é um paradoxo, né? Não tem nada separado de mim, né? Nem as pessoas, nem Deus, nem o ego, nada. Mas ele é uma percepção da minha mente. Ele é um pensamento, não existe de fato. Tá? Então, qual seria a crença maior aí? Eu achar que eu sou este ego. Então, eu tenho um pensamento equivocado sobre mim, acreditando que eu sou este ego,
e eu estou aqui fazendo alguma coisa. E é daí que vem todas as percepções equivocadas de sofrimento e dor. Então, a gente abraça o sofrimento e a dor como sendo algo valioso, que vai me impulsionar a fazer alguma coisa ou me melhorar. Então, eu pego isso equivocadamente, comprando uma ideia do ego, né, que ele me vende, dizendo, olha, esse sofrimento aqui, ele vai te aprimorar. Não é isso que a gente escuta? Ai, o que não nos mata nos fortalece, né? Aí você pega lá atrás as historinhas, né? Ai, eu não morri, então agora eu vou superar qualquer coisa. E aí, o que acontece com essa crença? Você vai gerando mais. Então, vai vindo mais sofrimento e mais dor. Aí você vai superando, aí você vai se achando super-herói. Nossa, tudo que vai aparecendo você vai superando, vai ultrapassando. Olha que doideira que o ego faz você comprar, né? Que você tem que ser o quê? A jornada do herói. Quem quer ser herói aqui? Jesus quer ser herói? Deus quer ser herói? A presença precisa ser herói? O espírito quer ser herói? Não. Então o ego te vende essas artimanhas, olha, né? Esse sofrimento aqui, se você superar, você vai se tornar uma pessoa melhor. E aí você começa num ciclo vicioso, acreditando que esse sofrimento, essa dor, vai expandir você de algum jeito. Mas você já é tudo que é. Você já é espírito perfeito, impecável e invulnerável. Porque Deus te fez assim. Então, eu sou como Deus me criou. Então, por que eu tenho que comprar uma ideia de dualidade que não foi feita pela fonte, acreditando que isso é meu e que eu preciso transformar isso em alguma coisa? Então, essa ideia que o ego nos vende aqui é uma historinha de sobrevivência, né, que ele se alimenta para se manter no controle. Porque ele sabe que se você descobrir que você não precisa de problemas e dor para você continuar, né, não vou nem dizer evoluindo, porque não existe uma evolução. O que existe é uma desconstrução. Então, ele tem medo que você se descubra verdadeiramente como você é. E o ego nada mais é do que uma crença daquilo que eu acho que eu sou. Então, quais são essas crenças? De limitações, como o Joel fala nos condicionamentos, né? Uma mente condicionada é uma mente limitada. Então, essas crenças são do ego, não existe crença em Deus. Porque se você colocar como crença positiva ou negativa, você está dando polaridade para as crenças. Deus é, amor é, paz é, beleza é, certo? É só isso que existe. Então, se você coloca crenças, né, você está dando poder para elas e está dando polaridade. Por isso que o HC ele fala, né, mude as crenças sobre você que você muda a sua vida. Então, se eu começar a me ver de forma diferente, como não sendo um ser limitado, sendo o espírito incorpóreo, que é o que Joel fala nos livros dele, eu anulo esse ego. Eu começo a transferir a minha visão e a minha posição de ego para a presença. Esse é o caminho. Aí você fala assim, eu não estou trazendo nada de novo. Se você pegar as obras do Joel, é isso que ele fala. Em todas as obras. Ele nunca dá ênfase em ego. Ele não dá ênfase em sombra. Não significa que você não tenha que saber a estrutura do ego, que você não tenha que saber a estrutura da sombra. E quando isso está acontecendo, não é isso. O que nós estamos fazendo aqui, conversando, né, desmistificando, é não ficar neste lugar. Não há um ego para ser melhorado, porque você está querendo melhorar o que não existe. Lá na outra aula, né, na aula anterior, a gente conversou sobre isso quando houve a ilusão de separação, tá? Então, na ilusão da separação, eu fiz o ego. E esse ego, eu dei poder para ele fazer o que ele quisesse, tá? Então, eu fui comprando as histórias dele, porque tem que ser alguma coisa oposta de Deus.
Ele não pode ser igual a Deus, porque ele não veio de Deus, mas ele veio de mim. Então, a única pessoa, o único ser que pode desidentificar sou eu. Então, eu, sabendo como é que ele age, boa noite, Reginaldo, sabendo como esse ego age, eu começo a observar e eu começo a fazer uma nova escolha. Porque, veja, a gente não vai conseguir mudar isso de um dia para o outro, isso é prática. Todos os dias é o tal do orar e vigiar. É justamente isso. Então, eu observo o tempo todo como é que ele está agindo. E a gente vai mais além. Ele é tão esperto, tão safo, que ele pega os estudos do Joel, ele pega os estudos de qualquer não dualidade e ele usa contra você. Como? Ah, você não está entendendo nada, né? Olha como você é burra. Nossa, eu preciso ler 200 livros por dia. Aí você fica ali, né? Ele usa a parte, ele sabe o que está acontecendo. Você não sabe exatamente dele, mas ele sabe de você. Então, ele vai pegar esses conteúdos e vai usar contra você. Começa o auto-julgamento e a culpa. Aí a culpa é do que eu não consigo estudar, eu não consigo entender o que eu estou lendo, eu não estou no nível das outras pessoas, sou o outro iluminado, eu nunca vou chegar no nível daquela pessoa que começou como uma forma de distração, é isso mesmo. É uma forma de distrair, de desviar você do caminho. É exatamente o que ele faz. E você não percebe isso, você compra como sendo seu. Tá? Então, quando o Joel traz só existe um universo espiritual, ele está tentando nos dizer o seguinte: tudo que é fora disso é ilusão, é uma projeção da mente. Assim, gente, quem chegou no Joel, quem chegou em conceitos não dualistas, né, chegou nesse lugar, não pode mais se dar o prazer ou o desprazer de ficar olhando para esses outros lugares, entendeu? Tem que fazer uma escolha. Ou vai focar na presença, focar nesse lugar constantemente, olhar para isso, ou fica nesse outro lugar de querer tentar ficar corrigindo uma coisa que não existe até a vida eterna. Aí você vai vir 1000 vidas, 2000 vidas e vai continuar nisso. Porque não tem fim. Você não vai nunca sair desse lugar. Tá? Então, a questão do ego, eu sei que ela tem uma certa importância para a massa, né? Começa assim, a gente começa lá atrás a caminhar nessa estrutura, a entender, a gente dá até um certo peso para isso, né? Em algum momento da nossa jornada, mas depois tem que acabar. Você tem que fazer a escolha. Deixa eu abrir só o chat aqui, porque senão eu não vejo. Estão conseguindo captar? Certo? Então, olha só, o sofrimento e a dor, ele não tem como trazer uma evolução espiritual. Por quê? Porque o espírito é. Você vai evoluir o que no espírito, se ele já é? Ele é antes, né, de tudo isso aqui. Ele não tem nem começo, nem meio e nem fim. O espírito é. Ele é uma parte da fonte em nós, é uma extensão dele em nós. Não tem como você evoluir espiritualmente. Agora, o Reginaldo falou uma coisa interessante hoje. Se você está nesse lugar de sofrimento, está na dor, aquilo está te incomodando, né? Porque quem é que está sofrendo? Quem é que está sentindo dor? Não é você, é o ego. E aí ele está te vendendo esse sofrimento e esse ego como verdade. Está no pensamento, lembra, Joel, falando dos pensamentos? Né? Por isso que ele fala, vá além dos pensamentos, além das palavras. Porque Deus não se explica, né? Deus é um sentir, né? Se você faz um movimento de eu quero escolher novamente, então eu escolho desse lugar que eu estou olhando para esse sofrimento e dor e vou para a presença. Aí sim. Mas isso não é evolução. Isso é uma desconstrução.
Eu estou saindo dessa identificação, desse lugar que não existe, que está na minha mente, num pensamento, e eu estou dando realidade e estou acreditando nisso. E todo sofrimento é uma resistência. É uma resistência de soltar alguma coisa. Eu não quero olhar para alguma coisa, eu não quero acreditar em alguma coisa, eu não quero abrir mão. Então, o sofrimento é isso. Eu estou com resistência de sair desse lugar para olhar para o céu. Tudo bem? Se alguém quiser abrir o microfone e comentar, pode abrir, tá? Então, veja, só existe esse universo espiritual que eu sou, a presença, o absoluto. Tudo que está fora disso é uma ilusão criada por uma mente carnal, uma projeção dentro de um sonho que eu estou acreditando ser real. Aí você questiona, bom, então aqui na matéria não tem nada acontecendo? É assim, no físico, você vai sentir a dor, você vai ver ali as distorções, vai ver os equívocos dos irmãos, os seus equívocos ainda, mas isso no espiritual não está acontecendo. Na sua essência, no céu não tem nada acontecendo. Por isso que não pode dar realidade, porque a única coisa que é real é o céu. Fora do céu não tem realidade. Então, quando eu olho para todos esses sofrimentos, não só o meu, mas de outras pessoas, eu tenho que estender a mente de Deus para isso. E dizer, só Deus é real. Só eu sou real como filho de Deus. Porque tudo é uma encenação. E quando não existe nada fora de nós, nós somos o próprio mundo, nós somos o mundo que está externalizado, somos nós. Então, quando eu curo isso na minha mente, essa visão que eu estou tendo do mundo, externamente vai mudar também. Então, eu não vou mais perceber o ruim, eu vou perceber o bom. Porque conhecimento é só do céu. Enquanto estivermos aqui, nós estamos percebendo, ou positivamente ou negativamente. Mas você pode pedir para que essa visão seja a visão do Espírito Santo através de você. Então, é um caminho, né, que desconstrói alguns equívocos aí que as pessoas vão passando porque ainda não despertou o suficiente para aquilo, o nível de receptividade e de... Oi, Aparecida, pode falar, se quiser falar. Então, assim, na prática, por exemplo, se você está com uma... O microfone Eu nunca aberto? tive... Está aberto? Está ouvindo? Não? Então, eu vou tirar o fone de ouvido, vamos ver. Dá para ouvir agora? Levantou a mãozinha, então eu vou dar continuidade, tá? Tá dando para Então é ouvir? assim. Então vejam, eu desconstruo aquilo que eu acredito ser. Então, qual que é a minha ligação com esse ego? Eu, quando filho de... Estava falando? Peraí, que eu vou ver o microfone aqui. Fala de novo. Ah, agora sim. Tá dando para ouvir? Tá, agora tá. Desculpa. Então, na prática, por exemplo, eu nunca tive dor de ouvido. Aí, sábado, eu tive uma dor de ouvido estonteante a noite toda, de sábado para domingo. Aí, eu falava, mas isso é uma ilusão. O que eu aprendi? Né? Porque gatinhando, mas eu tenho estudado, Joel. Né? Falei, isso é uma ilusão. Mas a dor, quer dizer, a dor existe. Aí eu fico pensando, ilusão, como assim? É assim, Ela ó. existe. Ela é real. Então, ela é real porque quem está projetando é sua mente. Tem que corrigir isso na mente. Tudo que Como é que fez isso? Você vai para a mente certa e você pede para corrigir na sua mente essa distorção que você está projetando no corpo. Por quê? O corpo, ele não tem autonomia. Ele não faz nada sozinho, sem que você peça para que ele faça. Então, você, no seu inconsciente, tem alguma distorção, alguma coisa em relação
A gente geralmente fala no geral, sempre alguma culpa que atrela uma autopunição. Então, eu tenho culpa de alguma coisa e aí eu vou me punir. Isso é inconsciente. Não estamos falando aqui de algo que você sabe que você está fazendo. O corpo, ele só vai responder. O corpo não tem consciência criativa, exatamente. É o que a Karen Monique falou aqui. Não tem consciência criativa. Ele não pode criar nada. O corpo não cria. Sim, até eu entendo que o espírito governa o corpo e o corpo ele é governado. Aí você disse que a mente criou a situação. Sim, a mente equivocada. Então vamos lá. Como é que é dividida a mente aqui? Para Joel só existe uma mente, que é a mente de Deus. Isso, aí é que está. Isso. Essa outra mente que ele fala que é a mente carnal, que é a mente equivocada, ela é irreal. Ele fala disso, não existe. Ela é uma projeção, tá? Então, provavelmente, você está nessa mente equivocada, projetando alguma coisa lá que você pode se sentir culpada, então precisa se punir. O corpo, ele só vai atender um pedido da sua mente. Isso é para tudo, até, por exemplo, Covid, tá? Covid, Que qualquer inclusive estou coisa. com suspeita, porque me deu também pneumonia na terça. Então, estou com suspeita também. Então, vou fazer teste amanhã. Não. Mas tudo bem, assim, eu estou tranquila, estou pelo menos colocando em prática, né, as coisas que eu aprendo lá no Joel, aqui também, que não existe isso, sabe, é o de menos. Mas, assim, como você falou assim, que você precisa ir para a mente e pedir para mudar isso eu não sei. Por isso que eu perguntei, como que eu faço? É assim, o Joel, ele cita em alguns livros o espírito, tá? Você tem o livro A Arte de Curar pelo Espírito. Tenho, foi por ele que eu cheguei em Joel. Pois é. Se é a arte de curar pelo espírito, quem é que cura? O espírito. Exatamente. Qual o espírito que ele está falando? Espírito Santo. Só existe um, tá? Você não tem poder de cura. Que é a atividade de Deus em nós. Sim, o Espírito Santo é um símbolo estendido por Deus para nós, para facilitar a nossa correção interna que a gente desconhece. Por quê? Porque o Espírito, ele é puro e perfeito, ele não está contaminado aqui com o ego. Ele não conhece esse universo aqui dual. Ele só conhece a perfeição, por isso que toda a cura vem dele. Então, como é que você faz na prática? É simples. Isso. Você vai para o Espírito Santo e pede, ou Espírito Santo, por favor, corrija na minha mente essa percepção equivocada de saúde. Pronto. Ó, a Karen teve, não sei se é dengue, né, Karen? Você falou que podia ser a dengue, né? A Karen, agora no final de semana, teve muitas dores no corpo, ficou muito, muito mal. Ficou de cama, acho que 3 ou 4 dias, né? E aí isso ficou insuportável, né? Porque o corpo, como a gente está muito identificado com o corpo aqui, a gente acha que é o corpo, você sente tudo no corpo, tá? Por isso que tem que controlar a mente, porque a mente então, o que ela fez? Ela recorreu ao Espírito Santo. Ela pediu... Eu nunca senti a dor que eu senti no corpo. Nunca, nunca. Quando foi ontem, né? Eu tava tomando banho, eu já tava exausta, porque eu entrei com amoxicilina e eu falei, Jesus. E eu nunca tinha pedido dessa forma, assim, entregar mesmo, né? E a Van me ensinou isso. Então, E eu pedi mesmo. Quando você pede a presença assim, gente, é copiosamente, você sente a presença e é um choro que você sente. 1 hora depois eu já estava muito bem, não tô tomando mais remédio, só coriza, assim, essa voz fanha, mas o que eu senti, que eu fiquei 3 dias de cama, não senti mais. Então eu pedi, Jesus, Espírito, corrige em mim
os pensamentos equivocados que eu tenho de alguma culpa que eu não tenha consciência, traga para minha consciência e me cura. Sério, foi surreal, Aparecida. Foi surreal. Ai, que bênção. Que bom Entendeu? saber. Então, assim, a gente vai desmistificando, porque, assim, como o Joel fala, você por si só não pode fazer nada. Você não tem poder para você fazer nada sozinho aqui. Aliás, solta o controle. Para de controlar. O problema nosso é controle. A gente quer controlar tudo. Tá? Inclusive a cura. Olha só, eu quero me curar, eu quero me curar. Não é você que cura. Você entrega. Mas você pode recorrer. Por que não? É filho de Deus, né? É filho de Deus e ele nunca nega um pedido santo, né? Porque o sofrimento aqui, a dor é do ego, não é dele. Por isso que nós não podemos comprar essa ideia, porque senão ele seria um Deus punitivo. E um Deus dual. Ok. Então ele quer que você sofra para você chegar até ele? Então, eu tinha essa dúvida, porque Deus, ele está parte, ele não conhece esse sofrimento que nós temos. Não. Tanto que o João ensina quando você vai, você não tem que pedir para ele, para Deus curar nada, porque ele está parte disso. Aí eu falei, mas como, e agora? Então, Então, por que aí eu que tá. falo? Aí que tá. Eu estou falando que não é Mas real, que não é, mas então, mas você está com equívoco na mente. Não é para ele que você vai pedir. Você pede para o espírito, a arte de curar pelo espírito. Você vai para a consciência. Se você vai para a consciência, traz do inconsciente para a consciência, iluminou. Iluminou, curou. Você não sabe o que está no seu inconsciente. Mas peço para o Espírito Santo, então, que Exatamente. ele é o mediador, então. Exatamente. É ele aí. Ele que vai intermediar através, para você, ele vai corrigir. Essa é a ferramenta mais preciosa que nós temos. Ok, gratidão. Tá? Vai na fé que você vai ver os resultados. Tô te falando. Ok, Já liberei um monte de culpa aqui já. tá bom. Ok, obrigada. Obrigada a você. Gente, eu vou encerrar aqui porque o Zoom já está dando o seu tempo. Se alguém quiser comentar alguma coisa rapidamente, senão a gente vai para a próxima semana para terminar o capítulo que está aqui ainda parado, tá? Mas essa parte era muito importante a gente falar hoje. Tá bom? Também não tem mais nada para falar. Agradeço quem compareceu, obrigada por vocês terem vindo. Espero que tenha sido de grande valor. E estamos aí até semana que vem, gente. Bom feriado para vocês. Fiquem com Deus. Beijo.